Ele não era desse mundo. Não foi isso que ele disse? O meu reino não é daqui, não é deste mundo. E ele disse que os seus filhos também não é do mundo. Uma vez uma pessoa me perguntou, eu disse: você crê em ET? Em extraterrestre? Ele disse: eu já vi falar muitas histórias sobre extraterrestre. Falei: pois é, aqui uma aqui, ó. Eu sou um extraterrestre. Eu não sou deste mundo. Você não é deste mundo. Você nasceu aqui por uma questão de circunstância. Nós só temos um tempo para passar aqui. Como Jesus passou um tempo aqui. Jesus viveu 33 anos aqui. Mas ele disse: eu vim de Deus e eu volto para Deus. Agora, como que ele veio de Deus se ele foi parar no útero de uma mulher? Ele teve uma gestação, como todos nós temos. Ele nasceu da virgem. Ele bebeu leite como todas as crianças. Ele comeu como todos os seres humanos. Ele viveu como todos os seres humanos. E como que ele veio de Deus, ele voltou para Deus. E da mesma forma, nós também viemos de Deus, não é? E vamos voltar para Deus. Aonde estava Jesus antes dele se fazer carne? A Bíblia diz, em São João no capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, verso 14, e habitou entre nós. Agora, Jesus, antes de fazer carne, ele era o Verbo, ele era a teofania, ele era a expressa imagem na qual Deus se mostrava no céu. Porque Deus, o Pai, ele é Espírito, São João 4:24, e também é invisível. Então você não pensa você que você chegar lá no céu, você vai ver a Deus. Você vai ver a Jesus. Porque Deus habita nele. E Deus é invisível. Por isso diz que a grande cidade, ela não precisará de sol. Por quê? Porque Deus é a luz. E o Cordeiro é a lâmpada. Você não pode ver a luz sem ver a lâmpada. E não se tem a luz sem ter a lâmpada. Precisa da lâmpada para ter a luz. O seu espírito não pode viver vagando por aí. Ele tem que ter um corpo no qual habitar. Depois que você vai para o túmulo, seu espírito tem que ir para um outro lugar. E da mesma forma, Deus habitou em Jesus. Como hoje Deus também habita em mim e em você. Agora, Jesus era o Verbo de Deus. Ele era a teofania de Deus. E eu e você, quem éramos? Nós éramos os pensamentos de Deus. Nós éramos atributos de Deus. Antes da fundação do mundo, quando vemos no culto ontem, nós já existíamos aqui em Deus. E ele viu todo o desenrolar dos seres humanos. Ele viu eu e você como filhos dele vindo aqui ao mundo e se perdendo. Por isso ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Compreende? Você é um filho de Deus perdido no meio desse povão, desse mundão aí. Por isso que São João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Agora, por que Deus amou o mundo? Quando ele disse que eu não oro pelo mundo, mas eu oro por eles que estão no mundo. Agora, Deus não morreu por todos os sistemas do mundo. Ele morreu pelos seus filhos que ainda estão no mundo. Compreende? É por isso que enquanto existir tempo e que um filho de Deus estiver sobre aqui, o sangue dele está lá como propiciação. Como diz em 1 São João no capítulo 2, né? Filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, o qual é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos pecados de todo o mundo. Aonde tiver um filho de Deus, agora não